Meu nome é Bruna Siqueira, eu sou mentora do método MDU. Hoje eu vivo 100% da internet. Já tenho mais de 40 mil alunos. Os meus alunos vendem qualquer produto pela internet, atuando de onde estiver. E você também pode aprender como. Eu fui no intuito assim de, vou ver qual é. Pô, eu preciso, é uma linha de currículo, né, que eu coloco. Vou ficar 3 meses lá, que era o período do estágio, 3 meses com renovação de mais 3. Fico 6 meses lá e depois eu corro para o impresso. Estou nisso desde 88, então são 33 anos. Os caras te capturaram na Bandeirantes. 33 anos. Tu curtiu? O que você começou fazendo lá? Estagiário? Comecei como. É um setor que é, como formador de um bom jornalista, é maravilhoso. Na época chamava-se apuração, depois passaram a chamar de escuta e agora, até onde sei, voltou a ser chamado de apuração. É um setor assim, na minha época, que era numa mesa como essa, né? Com vários telefones, não celulares, mas telefones discados, né? Um gravador cassete, um rádio gravador cassete, uma rádio escuta, um rádio amador ligado na faixa da polícia, que é ilegal, mas todo mundo faz. E o que o apurador faz? Né? Normalmente eram estagiários ali. Você tem que dissecar a cidade e o estado. Você pauta o imprevisível. Então, por exemplo, você não tem como... hoje, amanhã vai haver um incêndio às 2 horas na rua tal, ou amanhã vai ter um assalto. Então, o que eu ficava fazendo? De meia hora eu pegava o telefone, eu tinha uma lista e ligava para Centro de Comunicação da Polícia Militar, Centro de Comunicação da Polícia Civil, principais delegacias, principais batalhões da Polícia Militar, principais hospitais públicos do Rio, sempre com a mesma história. Oi, tudo bem? Aqui é o Luiz Ernesto, da TV Bandeirantes, estou ligando para saber como é que está o plantão, tá tudo tranquilo, tem alguma ocorrência. E aí você ia, né? De olho no que estava na faixa da polícia ali no rádio, gravando os noticiários, na época no Rio, Rádio Tupi, Rádio Globo, transcrevendo notas, e você ia alimentando a chefia de reportagem. Está acontecendo um assalto assim. Então você acaba aprendendo nesse setor o caminho da informação, né? Como buscar a informação. Porque as pessoas mentem, né? Dissimulam, então você começa a entender como é que você faz para chegar na informação, na fonte primária. Até o entendimento do mundo que vai expandindo. Tudo. Você na sua aprende cabeça, a perguntar. Né? Que é muito importante. Às vezes você tem que fazer uma pergunta que não é direta no ponto ali. Você tem que dar uma voltinha para chegar onde você quer. Construir então, uma narrativa. Às vezes não dá para entrar de sola. Entendeu? Então você vai se desenvolvendo como um entrevistador, basicamente. Quanto tempo você ficou lá na operação? Ou na apuração. Na apuração foi pouco tempo, porque o legal da apuração é isso. Então o que acontece na apuração? Quando falta um repórter, né, eles catam alguém na apuração. A equipe tal não pode ir para a rua sozinha, eu não era formado, então não podia aparecer ainda no vídeo, mas eu já podia acompanhar a equipe na rua. E o que eu fazia? Fazia o que um repórter faz, exceto aparecer. Então, eu fazia a entrevista, minha mãozinha aparecia, né, eu anotava as informações, voltava para a redação, passava o material para o editor e ele fechava lá, ele escrevia um texto, o apresentador gravava. Então, eu comecei a ir para a rua, como um repórter que não aparecia. Depois, tinha um diretor que gostava de mim e aos 23 anos cismou, na Bandeirantes ainda, de me transformar em apresentador. Eu fui contra. Porque eu tenho total noção de que a apresentação é uma fase posterior na formação de um jornalista. Você achou que você não estava pronto na época? Porque eu queria trabalhar mais como repórter, como produtor, como editor, para depois poder ir para o estúdio. Eu sempre entendi que o apresentador ele tem que ser, de alguma forma, um repórter no estúdio, um editor no estúdio. O apresentador não é esse profissional, esse ser que se estabelece, que aparece ali, que se materializa no estúdio e sai falando. Né? Então, eu sempre fui muito ligado, a minha vida inteira, todas as funções que eu tive em televisão, como apresentador de jornal local, que eu me tornei na Bandeirantes, como repórter especial, como editor, como apresentador do Esporte Espetacular, do Bom Dia Brasil, como apresentador da Band, Rede TV, em todos os canais nos quais eu trabalhei, eu sempre entendi que um profissional de telejornalismo ele tem que dominar tudo. Pré-produção, produção, reportagem, edição, finalização, tudo. Tudo. E aos 23 anos você ser trancado dentro do estúdio, sem a possibilidade de que a Bandeirante não queria que eu ficasse, né, muito me ocupando com a reportagem. Então, aí desisti da Band. E aí fui para... Por que eles não queriam você na reportagem? Ele era um diretor que gostava muito de mim, não sei. Tá. Seu cabelo está lindo hoje. Entendi. E ele me queria como apresentador.
Ele me queria na apresentação e eu queria ser repórter. Era uma etapa na minha formação para depois, talvez, quem sabe, um dia me tornar um apresentador. Não era um desejo meu. Então aí você saiu da Band. Eu quero ser repórter. Aí fui para... Aí tomei coragem, a Alice Maria, que é um dos meus ídolos do telejornalismo, que foi quem montou a Central Globo de Jornalismo com o Armando Nogueira. Ela tinha saído da Globo e tinha ido para a Rede Manchete. Vocês não lembram da Rede Manchete? Eu lembro, passava vários desenhos na Rede Manchete. Cavaleiro do Zodíaco. Que idade vocês têm? Eu tenho 31, ele tem 36. Pô, mas a Manchete fechou quando, cara? A Manchete fechou em... 2000? Não, tá certo. Foi 2000, Vocês não pegaram a fase de ouro da Manchete, que foi a fase que eu peguei. Eu fui contratado pela Manchete em 1990. Então a Alice Maria tinha ido para lá. Muita gente da Globo boa tinha acompanhado a Alice Maria. E aí surgiu a tal da novela, que acho que a Globo vai reeditar agora, Paraíso, Pantanal. E a novela fez um sucesso absurdo e puxou toda a audiência da Manchete. Então, assim, foi um período muito rico na minha vida, de 90, 91, 92, quase 3 anos na Manchete. E aí comecei como repórter, passei a repórter especial, né, também muito novo, então com 24, 25 anos eu me tornei repórter especial, que também eu fui muito precoce na minha carreira, de certa forma. E depois passei a apresentação do jornal local, depois apresentava um jornal chamado Noite e Dia, que era o Renato Machado que fazia os 3 primeiros blocos, que eram blocos de entrevista, para competir com o Jô Soares 11h30, que era o programa do Jô no SBT, e eu fazia o bloco final, que era um bloco de notícias. Mas a Manchete foi assim, tipo, a audiência dela com Pantanal e com toda aquela galera da Globo ali trabalhando por um produto, um padrão acima do que a emissora tinha, até a chegada da Alice Maria, ela cresceu muito e ela caiu. Pantanal acabou, tentaram emplacar uma outra novela chamada Ana Raio e Zé Trovão, que era uma novela, uma produção caríssima. Eu lembro. Até onde... Imagina, era uma caravana de rodeio, e era uma caravana mesmo, então as carretas foram compradas, era uma produção caríssima, uma equipe enorme viajando pelo Brasil, gravando uma novela em vários lugares. E eu ouvi dizer, não tenho certeza disso, mas ouvi dizer que houve entra muito dinheiro de repente, e muito dinheiro também desapareceu de repente, e a emissora começou a atrasar o pagamento. Entendi. Então eu fiquei 4 meses sem salário na Manchete. Caralho. Quanto que tu ganhava, curiosidade? Não tenho a menor ideia. Mas eu já era pessoa jurídica. Eu ganhava bem. Entendi. Eu tinha um salário, me lembro, comparado com os meus amigos, assim, eu tinha um salário bem superior aos meus amigos. Entendi, então ganhava bem. A Manchete, nessa época, ela foi uma época de ouro ali, 4, 5 anos na Manchete, em que ela pagava muito bem, né? E aí, 4 meses sem salário, uma amiga minha, jornalista, colega minha na Manchete, tinha ido trabalhar na RBS TV em Santa Catarina e ligava de vez em quando para saber como é que estava lá a situação na Manchete, porque salários atrasados, a gente fez greve e tal. E fizemos greve. Momentos turbulentos, hein? Greve do quê que vocês fizeram? Paramos na porta, ninguém entrava na emissora para trabalhar, não fazíamos nada. Bota a reprise no ar. E funcionou ou não? Não, para mim não, porque surgiu essa amiga minha dizendo, olha, só caiu fora. Sai fora daí, eu tenho uma vaga aqui na RBS, aqui em Santa Catarina, e isso era outubro, ali, fim do ano. Vem para cá, faz uma experiência de 3 meses, você fica no hotel aqui bancado pela TV. Se você curtir, você fica. Senão você fica 3 meses aqui, essa Manchete não vai dar em nada. Aí me convenceu, e aí fui para a RBS TV. E ela estava certa, né? Estava certa. Bom, e eu encontrei minha mulher lá, né, em Florianópolis. Então... Sua mulher é jornalista também? Não, formada em moda. Trabalha com... Entendi, outra coisa. Imagem, estilo, consultora de imagem e estilo. Agora ela está mais trabalhando comigo, né, do que na área de moda. Seria muito maneiro se ela tivesse sido formada em letras. Eu adoraria, mas eu estou muito satisfeito com a minha mulher, tá? Não quero dizer que eu só queira... brincando. São 28 anos. Se quiser tentar um par romântico aí. Não, tô fora. São 28 anos. Eu estou indo para recorde mundial de casal. 28 anos. Caraca. Ela não gosta que eu considere 28, porque a gente foi morar junto. Minha mulher fica pé da vida com essas datas. 2 datas, eu sempre faço confusão. Porque a gente foi morar junto 18 de maio de 93, que é a data que eu considero. E a gente casou oficialmente, igreja e tal, e civil, 4 de junho de 94. Então, oficialmente, 27 anos. Para mim, morar junto é casar, então... É mesmo, 28 mas com certeza é. Exato. Não é? Uhum. Morar junto é casar demais. É casar demais. Mas teve uma coisa que você estava falando... Bom, na real, continua. Você saiu, foi na Santa Catarina, e ficou lá quanto tempo, Santa Catarina? 5 anos.
92 a 97. Aí depois voltou pro Rio. Aí voltei para o Rio. Lá eu consegui finalmente realizar meu primeiro sonho no jornalismo, que era ser colunista. Então eu fiz vários jornais lá na RBS TV, como apresentador, editor, apresentador. O último foi o Jornal do Almoço, que até hoje é o principal produto da RBS TV no Rio Grande do Sul e da NSC hoje em dia, que a RBS TV de Santa Catarina mudou de nome, mas continua com o Jornal do Almoço, era o principal jornal. E era colunista do Diário Catarinense, que era o jornal do grupo RBS. Você escrevia sobre o quê? Televisão, local. Entendi. Porque era assim, o caderno de TV do Diário Catarinense era o caderno de TV do Globo. Lembra aquela revista da TV do Globo? Era a mesma revista, acho que eles tinham um acordo com o Globo. E eu falava, pô, a gente tem uma emissora nossa aqui local, né? E só tem notícia da Globo, Rede, não tem nada local. Não posso pensar numa coluna aí, numa página, só falando da nossa televisão aqui de Santa Catarina. Aí acharam o máximo. Acho que a coluna existe até hoje, né? Aí lancei essa coluna. Mas na RBS TV, agora que acabou, eu posso falar. Eu passei pela primeira situação, passei várias situações estranhas em televisão já. Estranhas. Eu sou um cara muito correto. Eu sou um cara muito honesto. Eu não sou o Lula, mas eu sou muito honesto. Sou muito correto, muito ético. Eu não saio da linha, eu sou reto. E eu, quando fui para o Jornal do Almoço, que é um jornal, mas ele tem uma cara de revista eletrônica, então ele era ligado à produção e não ao jornalismo, eu fazia o que seria o SPTV segunda edição, né, o RBS Notícias. E fui deslocado para esse Jornal do Almoço. E me lembro bem que esse era um jornal que, sempre no verão, como Florianópolis tem muito movimento no verão, ele sempre ganhava assim 2 repórteres extras, frila. Ficavam ali 3, 4 meses na emissora, vinham de São Paulo, vinham do Rio Grande do Sul. E nesse ano, meu primeiro ano no Jornal do Almoço, jornal todo reformulado, cenário novo, apresentadora nova, era Andréa Busato, né, que tinha trabalhado até na Manchete também, mudou tudo. Mas aí o chefe na época, não vou falar o nome, ele falou, olha, infelizmente este ano nós estouramos nosso orçamento, não vai ter equipe extra, a gente vai ter que se virar dessa maneira. Eu falei, mas como é que a gente estourou o orçamento? Não é possível. E aí comecei a ouvir, era uma equipe de 12 pessoas, comecei a ouvir relatos de várias pessoas da equipe dizendo que esse cara pagava hora extra que eles não tinham feito. E ele tinha um esqueminha lá no departamento pessoal, o cara calculava quanto que se incidia de imposto e a pessoa repassava o resto para ele. E aí verba de produção, a apresentadora ia comprar um casaco, um brinco, um acessório, e ele botava uma coisa dele, comprava para ele. Umas falcatruas, usava um motorista da equipe para fazer serviço particular. Esse cara estava no emprego errado, ele tinha que ser político. Ele tem um caráter assim, bem próximo. Então, por exemplo, às vezes eu estava ali olhando o fechamento do jornal, acompanhando o fechamento do jornal, e de repente apareciam umas notícias que eram meio que beneficiavam alguma empresa, ou uma coisa qualquer de intercâmbio, aí sempre a mesma empresa entrando toda hora no jornal. E aí fui investigando, e descobri que havia muita coisa errada. Muita coisa errada, né? E aí tirei férias, inconformado com aquilo, tirei férias e fui a Alice Maria, que tinha sido minha diretora na Manchete e era a fundadora e tinha fundado a Globo News. Caralho, essa mina é pica, A Globo News é de 96. Em 97 eu tirei férias. Falei, bom, antes de peitar o cara aqui, né, eu vou me garantir. Tirei férias, fui para o Rio, falei com a Alice Maria. Falei, Alice, quero voltar para o Rio. Acho que não falei a verdade para ela. Falei, olha, Florianópolis é uma ilha sob todos os aspectos. Eu estou me sentindo limitado. Acho que jornalismo forte, ainda que as praças sejam muito importantes, mas jornalismo é muito forte no Rio, São Paulo, Brasília, basicamente, né? Ainda que as pessoas queiram sempre saber notícias da rua delas, do bairro delas, jornalismo local é importante. Mas se você tem um pouquinho mais de ambição, você quer impactar nacionalmente. Rede. Você quer rede. E aí ela falou na época, nunca esqueci, falei, olha, eu estava com 11 anos de carreira na época, eu falei, olha, aqui eu não sei se eu tenho lugar para você, porque aqui é o que eu chamo de museu-escola. Então você tinha umas figuras assim que tinham sido, Sandra Passarinho, por exemplo, tinham sido correspondentes internacionais na década de 70, 80, que estavam ali como editoras, como chefes, e uma galera muito nova começando, então era um museu-escola. E a Alice falou, olha, agora, neste momento, na Globo News eu não tenho lugar para você, mas eu vou te levar à Editoria Rio, que é o jornalismo da Globo, da Rede Globo no Rio. Me apresentou ao Laerte Rimoli, deixei meu material com ele, troquei uma ideia com ele, voltei para Florianópolis, deu 2 dias e ele me liga, olha, eu tenho uma vaga para você. Você quer vir? Experiência, 3 meses. Eu falei, quero. Aí abandonei Florianópolis, voltei para o Rio. Como foi essa conversa com esse cara aí?
na RBS. É. Eu fui ao chefe e falei, olha, tem um monte de coisa errada lá, está acontecendo isso, 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 isso. Eu não posso compactuar com isso, não aceito isso. Está prejudicando o nosso trabalho. E aí fizeram lá uma investigaçãozinha e eu vazei. Deixei lá o rolo e Mas me o cara não mandei. te encheram o saco, foi de boa. Não.